existe um canteiro muito lindo, de flores preciosas de valor, regado por um rio cristalino, uma fonte que jamais se esgotou, uma fonte que emana lá do alto, um mistério que jamais se revelou. O canteiro, a igreja reunida, as flores são servos do Senhor. Água viva que jorra dos céus, uma fonte que transborda no meu ser. Água viva que jorra de Deus, enche-me, sacia-me. Jesus nesse jardim é o jardineiro que rega todas as flores com amor. A água, ela corre noite e dia no canteiro que o Senhor já preparou. A água está correndo, ela não para. Se você é uma flor, deve sentir. Se está sedenta, fala ao jardineiro, ele está passando por aqui. Água viva que jorra dos céus, uma fonte que transborda no meu ser. Água viva que jorra de Deus, enche-me, sacia-me. Enche-me, sacia-me. Enche-me, sacia-me. Senhor, a Tua palavra nos ensina que todo ser que respira Te louve. Estamos aqui, Senhor, para Te louvar. Senhor, recebe esse culto com gratidão, Senhor, pela vida que Tu tem nos concedido. Queremos, Senhor, Te pedir uma bênção especial por todas as pessoas que estão assistindo essa live, Senhor, que estão nos seus lares. Dá a bênção da paz, dá a bênção da saúde, dá a bênção da tolerância, dá a bênção da paciência, Senhor, dá a bênção do amor. Ó Deus, continua conosco, Senhor, nos abençoando, fazendo a gente ver o próximo com mais amor. Abençoa nossas comunidades, aquelas com quem trabalhamos. Abençoa o nosso pastor. Abençoa todos os irmãos, meu. Visita o Senhor, aqueles que estão doentes, que nós não sabemos, mas cura e restabelece. Abençoa os nossos profissionais da área da saúde, Senhor, guardando eles, protegendo e ajudando, Senhor, a eles para ser obreiros teus nos hospitais onde eles estão. Ó Deus, continua conosco e recebe este culto como gratidão pela vida. Em nome de Jesus é que te agradecemos hoje e para sempre. Amém. Boa noite. É uma alegria para mim como pastor e sei que para todos os membros e frequentadores de nossa Igreja Batista Viva, mais uma vez, estarmos todos reunidos, mesmo fisicamente distantes, mas ainda mantendo viva, vibrante, atuante, perseverante a nossa comunidade de fé, que é a Igreja Batista Viva. Eu agradeço a você, então, que está conosco mais uma vez. Espero que a sua sala, o seu quarto seja realmente uma igreja do Senhor agora. Espero que ela seja uma igreja do Senhor, na verdade, sua casa, todos os dias, naturalmente. Que todos os lugares por onde nós passarmos sejam lugares onde esteja o Senhor indo através de nós com a presença do seu Espírito. Mas especialmente agora,
nesse momento que nós separamos na semana para todos juntos louvarmos ao Senhor e ouvirmos Sua palavra. Eu espero que simbolicamente você realmente transforme a sua casa agora, assim como o seu coração em primeiro lugar, como uma habitação do Senhor Jesus e do seu Espírito. Hoje nós vamos refletir sobre mais um dos milagres de Jesus, o momento em que Jesus, à distância, ele cura uma menina a pedido desesperado de sua mãe, quando Jesus estava em um território estrangeiro. Isso está narrado em Mateus e em Marcos, nós vamos ler os textos, mas acima de tudo, eu espero que você consiga ter contato com esse milagre para além das páginas da Bíblia. Que nessas oportunidades que nós refletimos sobre milagres do Senhor a cada primeiro domingo de cada mês, você renove a sua fé em um Deus que faz milagres, em um Jesus Cristo que faz milagres. Porque nós somos levados em meio à realidade tão dura da vida, aquela que vemos nos jornais, aquela que experimentamos em nós mesmos, ou dentro de casa, ou com pessoas queridas. Diante dessa realidade tão dura, nós somos levados, talvez, a desacreditar no sobrenatural, no poder de Deus, de subverter a ordem natural das coisas, por amor e por misericórdia a cada um de nós. Eu convido você mais uma vez a, em contato com esses textos, voltar, renovar, reoxigenar a sua fé, a sua perseverança de oração diante de um Deus que é capaz de realizar de fato coisas impossíveis para os seres humanos. Que você continue crendo em milagres e que esse milagre que nós vamos estudar hoje faça sentido completo para você e que você experimente realmente junto comigo os milagres de Deus em sua vida. Que o Senhor nos abençoe. Te adoramos,
Amém. Vamos refletir então, como prometido, em mais um dos milagres de Jesus nos evangelhos. Eu peço que você abra sua Bíblia agora em Mateus 15, dos versos 21 a 24. O Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 15, de 21 a 24. Nós vamos ler juntos o texto, um pedaço do texto agora, na verdade, e vamos tentar entender o que o Senhor Jesus quer dizer a todos nós ao longo dos tempos e em 2020, aqui em Natal, onde nós estivermos no Brasil, através da sua palavra, que é sempre viva e eficaz. Mateus 15, a partir do verso 21. Diz assim nesta versão: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vamos orar todos juntos. Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor está vivo. O Senhor morreu de fato dentro da história, ali na cruz, em Jerusalém. Não é apenas um símbolo, não é uma fábula, não é um conto, mas o Senhor de fato, filho de José e Maria, o Nazareno, o Senhor de fato morreu ali em Jerusalém. Mas o Senhor também ressuscitou no domingo de manhã, e tantos viram o Senhor ressuscitado e tantos morreram defendendo esta versão dos acontecimentos. Nós cremos que ela é verdade, cremos, portanto, que o Senhor ainda está vivo e hoje ainda escuta a nossa oração. E o Senhor é o mesmo Jesus narrado nestes evangelhos que hoje está presente aqui conosco em espírito e escuta a nossa oração e responde segundo a tua boa, agradável e perfeita vontade. Então nós te oramos agora, nessa posição fragilizada da nossa natureza humana, assim como esta mulher que te procurou, nós também te procuramos pedindo: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Nós também temos pessoas adoecidas como esta mãe, nós também por outros motivos nos aproximamos do desespero, do desconsolo, mas nós estamos buscando a solução em Ti, acima de tudo, em primeiro lugar. Por isso nos escuta, Senhor, e nos oferece a Tua resposta em Teu tempo e nos dá a sensibilidade, a paciência, a sabedoria para entender a Tua resposta. Fala conosco nessa noite, nos ajuda a entender os Teus milagres e experimentá-los em nossa vida. Eu te peço em Teu nome, Jesus. Amém. O milagre de Jesus diante da mulher cananeia ou cirofenícia. Primeiro, talvez seja importante dizer que, para todos os lados, Jesus sempre foi um sujeito controverso. E esse milagre, inclusive, contém algumas declarações controversas de Jesus, ou alguns comportamentos controversos. Mas Jesus sempre foi controverso. Para os fundamentalistas desequilibrados, Jesus era moderno demais. Jesus comia, bebia, conversava com gente errada. Jesus era controverso para os fundamentalistas desequilibrados. Para os exageradamente modernos ou relativistas, Jesus era um fundamentalista quando ele dizia coisas como: quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la já cometeu adultério em seu coração, se o teu olho te faz pecar, corta-o e lança-o fora. Jesus, para os exageradamente modernos, ele também era fundamentalista. Então Jesus, para todos os lados, ele era uma figura controversa, porque Jesus era livre, ele não se permitia encaixar em nossos pequenos padrões. E exatamente por causa dessa liberdade, Jesus não devia nada, explicações exageradas de
de sua liberdade espiritual para as pessoas. Por isso ele era controverso. Inclusive nesse dia, na região perto de Tiro e de Sidom. Jesus estava fazendo, e é importante nós entendermos isso, uma viagem internacional. E ele faz essa viagem para fora dos limites da Judéia e da Galiléia por um motivo claro. O início de Mateus 15 e o início de Marcos 7 também, que são os dois textos dos evangelhos que relatam esse mesmo episódio, o início de cada um desses capítulos mostra o acirramento da tensão entre Jesus e os líderes judeus. Na verdade, entre os religiosos judeus contra Jesus. Por exemplo, nós lemos aqui esse episódio em Mateus 15, 21. Esse encontro de Jesus com a mulher cananeia. Mas se você voltar para os primeiros versículos de Mateus 15 mesmo, um pouquinho antes na linha do tempo, Mateus 15, 1 e 2, você vai ler o seguinte: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Jesus, porém, lhes respondeu: E por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Então, você está vendo que a tensão está sendo acirrada entre Jesus e os líderes judeus. Eram mestres da lei enviados da capital de Jerusalém para procurar uma desculpa para silenciar esse Jesus que transgredia as tradições deles, as tradições humanas. Era uma situação limite. E tudo que Jesus não fez dessa vez foi ficar calado. Ele dá uma resposta delicada, né? Ele diz algo como: eu desobedeço os mandamentos de vocês, mas vocês desobedecem os mandamentos de Deus. Aí é claro que o negócio esquentou mais ainda. E por isso, Jesus decide sair de perto deles. E aí que a gente chega na viagem internacional de Jesus. Parece ser por causa desse acirramento de tensões que Jesus decide cruzar a água e ir para outro país, sair de perto dessas pessoas por enquanto. O relato de Marcos 7, inclusive, vai deixar claro que Jesus estava indo ali para a região de Tiro e de Sidom para respirar um pouco, não para trabalhar. O impulso inicial de Jesus ao ir para aquela região foi tentar respirar um pouco, se sentir menos sufocado, pelo menos por um tempo. Se você der uma olhada em Marcos 7, 24, o relato do mesmo episódio diz o seguinte: Levantando-se Jesus, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, e tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Então Jesus vai a Tiro e Sidom, em outro país, fora dos limites da Judéia e da Galiléia, e tenta se esconder numa casa. Ele precisava de um tempo para ele. E aí a gente chega nesse encontro. Uma mãe desesperada com a condição trágica da sua filha, logo descobre que Jesus está ali, na sua região, vai até a casa onde ele está tentando se esconder e implora por ajuda. Ela grita, ela pede misericórdia. E é aí que, mais uma vez, Jesus, como em outros episódios dos evangelhos, ele assume uma posição controversa, aparentemente. Mateus 15, 23, só a parte A, vai mostrar Jesus aqui. Depois que no verso 22 ela clama, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está terrivelmente endemoniada. No início do verso 23 mostra como Jesus se comporta. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Então veja você, diante de uma mãe em desespero, Jesus fica em silêncio. E é difícil entender isso, né? Como é que Jesus, diante de uma mãe em tamanho desespero, consegue ficar em silêncio? Mas é importante para a gente entrar num caminho de resposta, entender o comportamento de Jesus, comparando como Jesus se comportou diante dessa mulher e como os discípulos se comportaram. Porque no verso 23a, como nós lemos, Jesus não lhe respondeu palavra. E na segunda metade nós vamos ver como os discípulos se comportaram. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram a Jesus: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Então veja você, diante daquela mulher em desespero, Jesus fica em silêncio. Diante daquela mulher em desespero, os discípulos querem expulsá-la. São dois comportamentos diferentes. Ficar em silêncio diante de alguém é diferente de expulsar essa pessoa. Cristo
operou seus milagres nos evangelhos das formas mais diferentes. Jesus operou milagres à distância, Jesus operou milagres com a ponta da sua capa, Jesus operou milagres com um toque, Jesus operou milagres fazendo lama com sua saliva. Jesus era livre e por isso ele operava milagres das mais diferentes formas, talvez para mostrar inclusive que Deus opera de formas diferentes. Nesse dia, por algum motivo misterioso, Jesus decide começar a operação do milagre da filha daquela mulher com uma dose de silêncio. Então não era uma saliva, não era um toque. Aqui o método de Jesus começar o seu milagre foi o silêncio. E na verdade Deus faz isso muitas vezes ao longo das Escrituras. Deus começa a tratar alguém com o silêncio diversas vezes. E isso, na verdade, sempre parece um remédio amargo, não é? O silêncio. Quando você vai para 1 Reis 19, de 1 a 13, nós vamos encontrar no Antigo Testamento um dos textos que talvez mostrem isso mais claramente, Deus operando ou iniciando a sua operação na vida de alguém pelos caminhos do silêncio. 1 Reis 19, de 1 a 13. O texto conta que Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Jezabel promete matar Elias. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu ali debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa, uma botija de água, comeu, bebeu, dormiu outra vez. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor. E lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. E disse-lhe Deus: sai e ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante dele. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um ciclo tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Então a gente encontra na experiência de Elias um homem isolado, apavorado, deprimido, que ora a Deus e quer ouvir a solução de Deus para o seu isolamento, a sua depressão ali, o seu pavor. Mas ele precisa esperar o vento passar, precisa esperar o fogo passar, para ouvir Deus numa voz suave e tranquila. E há estudiosos que acreditam que as expressões em hebraico significam literalmente silêncio. Elias precisava ouvir a Deus no silêncio. Deus estava começando a tratar Elias através de um não discurso, de uma não resposta, que era uma resposta para ele. E outros textos do Antigo Testamento também mostram como filhos de Deus se comportaram diante do silêncio do Pai às suas orações. Salmo 44, 23 e 24 é um desses textos. Salmo 44, 23 diz, o salmista dizendo diretamente para Deus:
Desperta, porque dormes, Senhor, desperta. Não nos rejeites para sempre, porque escondes a tua face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão. É o que pergunta um salmista muito sincero, derramando a sua alma em honestidade diante de Deus. A Bíblia não esconde a verdadeira natureza humana em suas dúvidas, em suas fragilidades. E o salmista não esconde a sua dor diante do silêncio de Deus e pede a Deus: Deus, acorda, por que que o Senhor está dormindo? O Senhor parece nos rejeitar, parece esconder de nós a tua face, esquecer da nossa miséria e da nossa opressão, e talvez você já tenha sentido algo semelhante em sua dor diante do silêncio de Deus. É difícil esperar sentindo dor, humanamente falando, e diante de Deus também. Salmo 83, verso 1, é mais um versículo que mostra essa crise diante do silêncio de Deus. Salmo 83, 1. Ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Mais uma vez o salmista chegando diante de Deus e pedindo a Ele: Deus, não fique calado, por favor. Não fique inativo, venha ao meu encontro, o teu silêncio tem me machucado. Jesus já tinha conversado com seus discípulos sobre o silêncio de Deus. Em Lucas 18, de 1 a 8, nós vamos encontrar um dos momentos em que Jesus conversa com seus discípulos sobre o silêncio de Deus. A parábola do juiz iníquo. Em Lucas 18, a partir do verso 1, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a me molestar. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Jesus falou: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É a pergunta de Jesus, tentando ensinar a seus discípulos sobre o silêncio de Deus. Mas mesmo que Jesus já tivesse ensinado isso, ele próprio sentiu a mesma aflição diante do silêncio de Deus. Em Mateus 27, 46, você vai encontrar Jesus no auge dessa aflição, quando ele está na cruz, em Mateus 27, 46. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? É uma citação que Jesus faz do Salmo 22, 1, que também começa dessa maneira, mais uma vez o salmista encarando o silêncio de Deus. Jesus cita esse salmo na cruz. O Salmo 22, 1 começa dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe do meu salvamento as palavras de meu bramido. Deus meu, clamo de dia, não me respondes, também de noite não tenho sossego. Então Jesus encontrava-se ali diante do silêncio de Deus, quando via o seu sofrimento e parecia não socorrê-lo, não respondê-lo. Sentir dor na sala de espera é muito difícil, mas isso não significa que Deus não se importa. Por mais difícil que seja entender isso, um Deus que permanece em silêncio diante do nosso sofrimento, isso não significa que Deus não se importa. O silêncio também é parte do tratamento de Deus. Isaías 59, 1 tenta nos convencer de que o silêncio de Deus não significa que Ele está nos ignorando, que Ele não se importa. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido está surdo
para que ele não possa ouvir. Mesmo quando ele não está estendendo sua mão para nos salvar, ele está ali, seu ouvido não está surdo para não nos ouvir. Deus não é surdo, muito menos insensível. Como Cristo também não foi surdo e insensível diante daquela mãe que estava desesperadamente clamando por sua filha neste milagre. Mas você talvez conheça Eclesiastes 3:1 que diz: tudo tem o seu tempo determinado e é tempo para todo propósito debaixo do céu, inclusive tempo de nascer e tempo de morrer. É um princípio bíblico do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que há tempo para tudo. Há tempo de um milagre de Deus vencer uma doença, por exemplo, e há tempo de uma pessoa amada não sobreviver mesmo sob a oração mais insistente. Todos nós já perdemos pessoas amadas mesmo tendo orado tanto por sua recuperação, bem como outras vezes oramos muito e pessoas foram recuperadas. Mas, mesmo que a gente tenha exemplos dos dois lados da balança, quando nós oramos e Deus não responde, permanece em silêncio, isso parece doer mais do que a nossa felicidade diante das vezes que Deus respondeu. Nessas horas, Deus parece estar em silêncio. Isso machuca. Conta a história que uma senhora cristã sonhou com 3 pessoas que oravam dentro do seu sonho. E nesse sonho, Jesus teria se aproximado da primeira pessoa orando e falado ao seu ouvido. Jesus teria se aproximado da segunda pessoa que estava orando e tocado gentilmente a sua cabeça. E no sonho dessa senhora cristã, Deus teria se aproximado da terceira pessoa e apenas olhado para ela de onde ele estava. A mulher no sonho teria pensado consigo mesma: bem, a primeira pessoa deve ser a mais fiel, a segunda um pouco menos fiel e a terceira realmente não parece ser tão fiel a um Cristo que não fala ao seu ouvido nem toca em sua cabeça, apenas olha de longe. E no próprio sonho Jesus teria dito a essa moça: não é isso. A primeira, na verdade, me conhece menos, por isso ela ainda precisa ouvir a minha voz para me reconhecer. A segunda me conhece um pouco mais e ela me reconhece pelo meu toque, não precisa ouvir a minha voz. Já a terceira, ela é uma grande amiga minha, já nos conhecemos há muito tempo. Ela não precisa ouvir a minha voz, nem sentir o meu toque. Ela já sabe que eu sempre estou aqui para ela, independente da situação. Talvez o que nós precisemos seja orar mais 10 anos. Talvez o que nós precisemos seja esperar o vento e o fogo passarem. Talvez o que nós precisemos seja aprender sobre o tempo de todas as coisas. Talvez nós precisemos aprender a confiar em Cristo como um amigo de verdade, de quem nós não precisamos provas. Talvez nós precisemos aprender e saber que o silêncio não é igual à distância. O silêncio de Deus pode nos fazer crescer em oração perseverante, em paciência inabalável, em intimidade mais profunda. Que eu e você saibamos disso, que o silêncio muitas vezes já é parte do milagre, porque um amor quieto também é amor. Um amor que apenas fica ao lado em silêncio também é amor. Que o Senhor realize seus milagres em nós, inclusive quando o silêncio fizer parte do processo, do trabalho de Deus em nossas vidas. Vamos orar? Senhor Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor humildemente, pedindo que o Senhor nos ajude a aprender a lidar com o teu silêncio. Nós muitas vezes somos muito barulhentos e falamos muito e por isso não sabemos lidar tão bem com o silêncio. Nosso mundo é muito verborrágico, é muito pautado em palavras demais. Mas nós percebemos pela tua palavra que o Senhor não age necessariamente dessa maneira. Que o Senhor usa o silêncio para nos ensinar muitas coisas importantes. Então, Senhor, que nós aprendamos
a oração persistente, a paciência inabalável, a intimidade real contigo, e que os teus milagres eles aconteçam conosco através do silêncio também, e que nós não desistamos de esperar pela tua providência, pelo teu poder, pela tua manifestação, pelo teu milagre, pelo teu socorro, porque o Senhor está em silêncio. Se o silêncio do Senhor faz parte do teu processo de tratamento conosco, nós queremos humildemente aceitá-lo, sabendo que a tua vontade é boa, agradável e perfeita, que os teus pensamentos são mais altos do que os nossos, que o Senhor só tem planos de paz e nunca de mal para nós, e que se o Senhor está em silêncio, é por um excelente motivo, porque é isso que nós precisamos agora. Então fala conosco mesmo através do silêncio. Assim como Elias na caverna, nós queremos entender o que o Senhor quer nos dizer. Eu te peço tudo isso humildemente em teu nome, Jesus. Amém. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois e paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois e paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois e paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois e paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem
salvação. Amém. Eu convido você a continuar refletindo, então, neste milagre de Jesus, no encontro com a mulher cananeia ou cirofenícia, em Mateus e em Marcos. Agora vamos para Marcos. Marcos 7, de 27 a 30, e nós vamos tentar aprender na palavra de Deus algo mais sobre a atuação miraculosa de Jesus neste episódio específico. Mateus 7, 27 a 30 agora. Por favor. Diz assim a palavra do Senhor, nesta versão Marcos 7, a partir do verso 27. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhes disse: por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina atirada sobre a cama, pois o demônio a deixara. Se o silêncio de Jesus já era uma resposta difícil, controversa, talvez a mãe de uma menina doente realmente não estivesse preparada para ouvir o que ainda viria de Jesus, porque depois do silêncio, ela insiste, e a resposta dele é: deixe que primeiro os filhos comam, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. É muito importante entender o que Jesus queria dizer. No dia em que nós escolhemos desobedecer a Deus e pecar, nós somos expulsos do Éden, fomos afastados de Deus, e Ele próprio, Deus, elaborou um plano para nos levar de volta para Ele, porque Ele nos amava, mesmo nós tendo sido insensíveis e rebeldes. E o plano de Deus para nos reconciliar com Ele era um plano complexo, lento e gradual, como são os melhores planos. Porque, por mais que Deus pudesse estalar os dedos e nos redimir, esse não seria o jeito certo de fazer as coisas. Nem o jeito melhor. Deus queria fazer as coisas do jeito certo, do melhor jeito. E isso significou, entre outras coisas, envolver a nós mesmos, seres humanos, na realização do seu plano de reconciliar os humanos com Ele. Porque o tema central desse plano de reconciliação de Deus é o amor. E Deus sempre quis nos envolver em seus projetos de amor. É por isso que Deus, lá em Gênesis 12, escolhe um ser humano, que era Abrão, para através dele abençoar todas as outras pessoas. Deus queria resgatar o ser humano através do amor de outros seres humanos. E então Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, Jacó teve seu nome mudado para Israel, seus filhos viraram 12 tribos, essas tribos viraram uma nação e o resto é história. Esse povo se compreendeu o povo escolhido por Deus, entre aspas. E escolhido, entre aspas, as aspas são importantes porque dizer que esse povo foi escolhido por Deus pode gerar interpretações erradas. Pode parecer que um povo escolhido é um povo privilegiado, favorito, predileto, preferido, amado de alguma forma especial por Deus, mas nunca foi isso. Dentro do plano perfeito de Deus, escolher Abrão e a sua linhagem foi só o ato de um Deus querendo criar relacionamentos de amor de humanos para humanos, entre humanos e humanos. A eleição de Israel, através de Abrão, Isaac ali, Jacó, acima de tudo foi uma promessa de trabalho. Eles foram escolhidos para abençoar todas as nações. Eles foram escolhidos com um propósito de trabalho, uma missão, para apresentar ao mundo Deus que estava primeiro se apresentando a eles. Porque Deus não queria um projeto de amor de cima para baixo, mas horizontal entre nós. E o foco aqui é na palavra primeiro. Deus primeiro se apresentou a eles.
Porque exatamente por todo esse plano é que Deus decidiu se tornar humano em Jesus. O plano continuava sendo o amor entre humanos, por isso ele se fez homem. E Jesus nasce um hebreu, afinado com a estratégia do seu pai, de transmitir a responsabilidade de espalhar seu amor primeiro através da linhagem dos hebreus. Mas primeiro é com eles, não é só com eles. E é por isso que a gente chega agora a essa mãe desesperada de Mateus e de Marcos 7. Jesus estava fora dos limites dos hebreus, em outro país, e essa mãe pede socorro para ele. E a regra seria Jesus respeitar o plano original, o plano de Deus e o seu próprio plano, de deixar que os filhos comam primeiro. Porque, mais uma vez, Jesus também tinha um plano, esse era o plano de Deus, e Jesus tinha um plano ao estar naquela cidade, naquela região. Jesus não tinha ido ali trabalhar, ele tinha ido se esconder um pouco, tentar descansar. Mas algo acontece aos planos de todo mundo, inclusive aos planos de Jesus aqui no verso 28 e 29. Nós já lemos que ela, porém, lhe responde: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa, que as crianças deixam cair. E Jesus diz: por causa desta palavra pode ir, o demônio já saiu de tua filha. Uma mãe não desiste. Uma mãe crê, acredita firmemente no poder de Jesus de realizar milagres. E talvez ela acreditasse ainda mais também na capacidade de Jesus de sentir compaixão. Ela sabia que Jesus tinha capacidade de realizar milagres, porque ela insistia nisso, mas acreditava na capacidade de Jesus de sentir compaixão também. E ela estava certa nas duas resoluções, porque é infinito o poder de Jesus de realizar milagres e é infinita a capacidade de Jesus também de sentir compaixão. E uma compaixão grande ao ponto de fazer Cristo quebrar as suas próprias regras. Na verdade, Jesus sempre foi assim. Jesus respeitava todas as regras possíveis, até o ponto em que essas regras significassem não amar a Deus o suficiente ou não demonstrar amor ao próximo o suficiente. Esses eram os limites de Jesus e que ele diversas vezes acabou quebrando por necessidade. Porque se as regras são demonstrações da lei, Jesus deu um passo atrás e explicou que amar a Deus e ao próximo, na verdade, é o espírito de toda a lei. O espírito da lei de Deus sempre foi esse. Jesus resumiu. Toda a lei, todos os mandamentos são resumidos em dois: amar a Deus e ao próximo. E se esse é o espírito da lei, a gente não pode ficar neurótico com a letra da lei e esquecer do seu espírito. Senão nós nos tornamos legalistas, normativos demais, fariseus. É isso que Jesus estava tentando explicar durante seu ministério várias vezes. É por isso, inclusive, que ele desrespeitou o sábado diversas vezes, que era uma das regras maiores da lei judaica. E Jesus explicou isso, porque o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Então o homem é mais importante do que o sábado. O amor ao ser humano, o amor ao próximo, é mais importante do que respeitar a letra fria, a regra de qualquer lei, de qualquer mandamento. O ser humano é mais importante. Amar ao próximo sempre é mais importante. Gostar de gente mais do que gostar de regras. Quebrar as próprias regras, inclusive as regras religiosas, se necessário, por amor a Deus e por compaixão pelo outro. É uma das grandes morais da parábola do bom samaritano também. Você tem ali um sacerdote e um levita que querem a todo custo estar na igreja na hora do culto, não quebrar suas regras religiosas e por isso passam por cima, literalmente na parábola, ou cruzam para o outro lado da estrada, ao ver alguém necessitando de compaixão. Mas Jesus quer mostrar que o espírito da lei é o amor ao próximo, por isso é necessário quebrar regras, inclusive religiosas, se isso significar compaixão ao próximo e amor a Deus.
Isso fica claro nesse milagre de Jesus. Uma compaixão pelo próximo maior do que qualquer regra sempre foi um ingrediente dos milagres de Jesus. Jesus realizou milagres nos sábados, Jesus realizou milagres com samaritanos, Jesus realizou milagres fora do seu país, quebrando várias regras, porque na verdade maior do que a regra é o amor ao próximo. Poder sem compaixão seria só fogo, seria só barulho, seria só espetáculo. E não é isso que Jesus quer. Jesus quer um amor que esteja aliado ao poder, um poder que esteja a serviço do amor. Porque o maior milagre é sempre o amor. E nós precisamos aprender isso diante desse milagre de Jesus também. Que o Senhor nos ajude a entender com profundidade o que isso significa. Entender que todo o poder que existe em nossas mãos como igreja e como indivíduos precisa estar sempre a serviço do amor a Deus e do amor ao próximo. Que as regras são importantes e precisam ser respeitadas sempre que possível, mas que nenhuma regra ela é a prova do amor a Deus e do amor ao próximo. Regras religiosas, inclusive, podem e devem ser quebradas, se isso significa amar ao próximo e amar a Deus. Que você e eu saibamos hoje e sempre que Cristo tem poder para realizar milagres e que Ele tem compaixão suficiente, que infinito é o seu poder e que infinita é a sua compaixão. E por isso nós podemos continuar recorrendo a esse Jesus, que através das estruturas religiosas ou não, ou quebrando-as inclusive, Ele continuará a exercitar o seu poder infinito e a sua misericórdia, a sua compaixão infinita em nossa direção, realizando os seus milagres em nós, mas realizando os seus milagres também através de nós, quando nós nos colocamos nas suas mãos. Eu quero orar com você mais uma vez e gostaria que você, ao fechar seus olhos e a se colocar diante desse Jesus, com toda sinceridade, você abrisse seu coração dessa maneira, pedindo a Deus que realize milagres em você, assim como eu preciso que Ele realize milagres em mim também. Que eu e você sintamos a sua presença diariamente, porque diariamente nós enfrentamos situações que fogem ao nosso controle, que são impossíveis para nós humanos conseguirmos resolver. E nesses momentos nós precisamos de milagres, e o único que é capaz de realizar milagres verdadeiramente é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós então sintamos hoje mesmo, se nós precisamos de milagres em nossa saúde física, em nossa saúde emocional, em nossa saúde mental, ou milagres espirituais mesmo, para conseguir vencer pecados que não temos conseguido vencer, que em qualquer situação como essa, nesse momento, nós sintamos o poderoso Espírito de Jesus, que está a serviço do seu todo-poderoso amor, provocando transformações definitivas, realizando milagres dentro de nós. Vamos orar? Senhor Jesus, mais uma vez eu me coloco diante do Senhor, junto com os meus irmãos, as minhas irmãs, te pedindo humildemente que o Senhor venha com teu infinito poder e o teu infinito amor ao encontro de nossas necessidades. Nós somos frágeis, vulneráveis, nós temos doenças as mais diversas em nosso corpo, em nosso coração, nossas emoções, nossa mente, nosso espírito. Nós temos pecados que nos agridem, nós temos aflições emocionais que não nos deixam descansar, nós temos instabilidades emocionais que maltratam a nós e quem está ao nosso redor. E nós temos doenças que nos enfraquecem e nos derrubam. Mas teu é todo o poder no céu e na terra, e não há impossíveis para o Senhor. Por isso, eu te peço em teu nome, Jesus, que o Senhor agora manifeste o teu poder em mim e em cada um de nós. Que o Senhor agora nos livre desses males. Se for necessário esperarmos mais tempo, se o silêncio for o início da tua resposta, nos ajuda a esperar.
mas o Senhor também pode operar milagres instantaneamente em nós. E se for essa a tua vontade, que assim seja, que hoje mesmo ou amanhã, alguns de nós testemunhamos do teu poder, realizando milagres através de nós, nos trazendo cura dos mais diferentes níveis do nosso ser. Atua através de nós também, Senhor. Se for necessário que nós quebremos regras, quaisquer que sejam, para manifestar o teu amor, sendo assim instrumento do teu milagre na vida de outras pessoas, nos leva para mais longe. Nós queremos ser servos do Senhor, nós queremos usar o talento, os dons, os potenciais, capacidades, poder espiritual que temos a serviço do amor ao Senhor e do amor ao próximo. Que nesse tempo de pandemia nós não nos acovardemos, que nós tomemos todas as providências para nos resguardar responsavelmente, mas se for necessário ir ao encontro de alguém para manifestar a tua graça, a tua compaixão, nos livra de sermos covardes, amando a nossa própria vida mais do que ao próximo. Que nós sejamos amigos verdadeiramente, num sentimento de fraternidade universal, sendo nós aqueles amigos que manifestam o seu amor ao outro amigo, ao ponto de dar a sua vida, se assim necessário for. Então, que esse amor esteja em nosso coração diante do próximo sempre. Muito obrigado pela tua poderosa palavra. Continua falando aos nossos corações e nos ajudando a entender o que o Senhor quer em nossa vida hoje, amanhã e sempre. Eu te peço em teu nome, Jesus. Amém. É tua graça que me cura,
amo Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Estamos nos aproximando do fim deste encontro. Mais uma vez agradeço a você pela sua presença. Na verdade, agradecer a alguém, eu já disse isso aqui pessoalmente, agradecer a alguém por estar no culto gera sentimentos conflitantes em mim, porque, na verdade, quem está ganhando é você por estar participando de uma celebração comunitária ao nosso Deus e Pai, independente de ser nessa igreja. Então, quem está ganhando o presente maior é você, realmente, pelo agir de Deus. Mas eu agradeço a você por estar conosco aqui na igreja, por fazer parte dessa família. Isso sim é um privilégio ter você conosco, seja você quem for, seja qual for a sua história. Muito obrigado por estar conosco. Antes dessa bênção apostólica de encerramento, eu quero apenas lembrar aos membros e frequentadores da nossa igreja que são participantes de nossos grupos no WhatsApp, que já está disponível aí, está disponível apenas até o fim do dia de hoje, domingo, o formulário para a eleição da nova diretoria estatutária e liderança. Então eu peço, por favor, que você que não preencheu o formulário ainda, que você vá lá no grupo, que você preencha o formulário logo após o final deste encontro, que você envie esse formulário para Ana Luísa, presidente do Corpo Diaconal, com as suas sugestões de voluntários, pessoas que você acha que são bons nomes para ocupar esses cargos na próxima gestão, que vai agora, a partir do 1º dia de julho de 2020, até o último dia de junho de 2022, porque são 2 anos de exercício ministerial. Então você vai colocar o nome das pessoas que você quer indicar e você vai colocar o seu próprio nome como voluntário em um ou mais cargos que você sente o convite de Deus para ocupar. Cada uma dessas pessoas será contatada e ao fim desse mês nós teremos uma assembleia virtual, aparentemente, uma assembleia para que a gente homologue esses nomes e assim a gente comece a nova gestão. Então, para que a gente tenha o processo mais democrático possível, fica mais uma vez o convite, o pedido que eu faço. Por favor, preencha o formulário com o nome das pessoas que você quer indicar, que serão todas consultadas, e com o seu próprio nome como voluntário. A gente ainda está trabalhando, né, graças a Deus, mesmo virtualmente, então mesmo que a quarentena permaneça por mais tempo, esses novos líderes já vão começar a trabalhar imediatamente após a posse, e quando a quarentena terminar e nós estivermos de volta, vamos continuar trabalhando. É muito importante que você coloque-se à disposição, porque nós queremos cada dia ser uma comunidade mais relevante, que realmente trabalha, que vive o que prega. Então, é indispensável que você não seja só alguém que senta e assiste a celebração, mas que você dê as mãos a nós e nós juntos consigamos fazer cada dia algo maior e melhor para o reino de Deus onde nós estivermos. Então, preencha o formulário, por favor, e que Deus nos abençoe a todos. Então, peço que você feche seus olhos e nós vamos nos despedir agora. E você está convidado a estar conosco também, diariamente, às 20 horas, para, junto com sua família, talvez, fazer um culto doméstico ao redor dessa devocional de 5 minutos que a igreja tem disponibilizado. Você está convidado a participar das escolas bíblicas dominicais que estão acontecendo também online e estar conosco mais uma vez às 18 horas no próximo domingo, se Deus quiser. Você pode fechar seus olhos mais uma vez, por favor? Possa o Deus de todo amor, o Cristo de toda graça e o Espírito Santo de toda a consolação ser com esta Igreja Batista viva, com todos
os que têm sofrido nesta cidade, nesse estado, nesse país e ao redor do mundo durante esse tempo de pandemia. E com todo o povo de Deus, por toda a terra, hoje até a volta de Cristo e pela eternidade com o Pai e uns com os outros. Amém. Amém. Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha um dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima no meu olhar Ele enxugará. Braços levantados livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novos céus e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima no meu olhar Ele enxugará. Braços levantados livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novos céus e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. O dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará.